que Jesus gritou foi: chega, acabou, chega da lei, chega da lei, chega da lei, chega do velho, chega, acabou. Foi isso que ele disse. Sem constrangimento, fala para quem está do seu lado: sai dessa desgraça e vai para a graça. Fala: sai dessa desgraça e vai para a graça. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso. Sai dessa desgraça e vai para a graça. Porque enquanto você não discernir quão desgraçada é a lei. Eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo no mundo evangélico, mas desta vez o pastor André Valadão, ele conseguiu se superar. Pastor, não. Eu me recuso a atribuir esse título a ele. Ele não merece esse título de pastor, porque nenhum pastor que se preze, nenhum pastor que tenha feito teologia séria, nenhum pastor que tenha um mínimo de temor a Deus, nenhum pastor que tenha um mínimo de comunhão com Deus iria se referir à lei de Deus ou iria chamar a lei de Deus de uma desgraça. Esse rapaz, eu vou me referir a ele como rapaz. Esse rapaz, ele conseguiu se superar todo o seu ódio, toda a sua sanha contra a igreja adventista, porque esse ataque à lei de Deus agora, na verdade, é um ataque contra os adventistas do sétimo dia, porque nós cremos na vigência da lei de Deus ainda em nossos dias, principalmente o sábado. Então isso é um ataque velado à crença adventista do sétimo dia. Cremos que o quarto mandamento da lei de Deus é o sábado do Senhor, um dia que precisa e deve ser guardado pelos cristãos, por aquele que teme ao Senhor. Senhor André Valadão, então, não satisfeito no último ataque dele contra a igreja adventista, ele não satisfeito ter transgredido o nono mandamento da lei de Deus, que requer, né, que diz lá: não darás falso testemunho, quando ele deu um falso testemunho, inventando 2 livros que não existem na literatura adventista para justificar os seus ataques infundados e caluniosos contra a mesma. Ele agora chama a lei de Deus de desgraça. Veja só aonde vai a ira contra a lei de Deus, mas nós sabemos aonde essa origem, aonde essa ira tem o seu nascedouro, a sua origem. Nós sabemos, Apocalipse capítulo 17, capítulo 12, versículo 17 nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até Satanás, ele crê que a lei de Deus é relevante, porque se não for assim, ele não estaria irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essa é a lógica. Então, seu André, seu Valadão, a lei de Deus, na opinião de quem que a lei de Deus é uma desgraça? O que a Bíblia diz sobre a lei de Deus? O que foi que o apóstolo Paulo disse sobre a lei de Deus? O que foi que Jesus disse sobre a lei de Deus? Vamos lá? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou ler aqui com vocês Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Está escrito: que diremos, pois, é a lei pecado? Ou seja, Paulo está perguntando, é a lei pecado? Ou seja, é a lei desgraça? Como o seu Valadão disse aí no seu vídeo. De modo nenhum. Paulo está de modo nenhum. A lei não é pecado, a lei não é uma desgraça. Para Paulo, o seu André Valadão, a lei não é uma desgraça. Mas eu não teria conhecimento do pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecimento da cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, para Paulo, a lei tem uma serventia, a lei tem uma função. A função da lei é me dizer onde estou pecando, seu André Valadão. Entende? Vamos ver o que Paulo diz mais sobre a lei. Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha só, o apóstolo Paulo, seu André, as escrituras sagradas, elas não compartilham da sua opinião. Para Paulo, a lei de Deus, ela não é uma desgraça. Pelo contrário, a lei de Deus, ela é santa, ela é justa e ela é boa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Deus é bom e a Bíblia diz que Deus é justo. Então, os 10 mandamentos, seu André Valadão, os 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus.
Porque só Deus é justo, só Deus é santo e só Deus é bom. Então, quando Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, Paulo está dizendo que a lei reflete o caráter de Deus. Se o senhor não aprendeu no seu curso de teologia, seja lá onde for que o senhor aprendeu sobre Deus. A lei é um reflexo do caráter de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para dizer que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Ou seja, quem inspirou o apóstolo Paulo foi o Espírito Santo. Agora eu não sei quem foi o Espírito que inspirou você a dizer que a lei de Deus é uma desgraça. Com certeza não foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que inspirou essas palavras para Paulo dizer em favor da lei. Agora, aliás, eu sei quem foi o Espírito que inspirou a você a dizer que a lei de Deus é uma desgraça, e com certeza não foi o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele não vai inspirar um homem para dizer que a lei de Deus é santa, justa e boa, e depois ele não vai entrar em contradição para inspirar um outro homem para dizer que a lei de Deus é uma desgraça. O Espírito Santo ele não se contradiz. Então não foi o Espírito Santo, seu Valadão, que inspirou o Senhor a dizer que a lei de Deus é uma desgraça, foi um outro Espírito, foi um Espírito antagônico ao Espírito Santo, e você sabe quem foi o Espírito que te inspirou. O que é que Jesus fala sobre... Vamos ver o que é que Paulo diz mais sobre a sua lei, sobre a lei de Deus. Gálatas. Se você lesse o mínimo da Bíblia, seu Valadão, e não ficasse apegado apenas em um texto da Bíblia, o senhor saberia que a lei não é uma desgraça. Olha que Paulo fala aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo está dizendo que a lei nos serviu de aio. Você sabe o que é aio, seu Valadão? Aio é um título de professor, a tutela. O povo de Deus estava sob a tutela da lei, sob o professor da lei, até que veio a fé. A fé no capítulo 3 de Gálatas é Jesus Cristo. E quando Jesus veio, a lei disse assim, ó, eu sou o professor, eu estou lhe ensinando a vocês que eu não posso te salvar. E a lei então vai apontar para o único que pode salvar o pecador, que é Cristo Jesus. Nós, adventistas do sétimo dia, não cremos na salvação pelas obras, como vocês andam espalhando por aí. Não cremos que o sábado salva, o sábado não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Nós cremos que somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós cremos que é em Cristo Jesus, com seu sangue vertido na cruz do Calvário, que traz a expiação dos nossos pecados. É por causa do sangue de Jesus que somos perdoados e redimidos. Nós não cremos na salvação pela fé, pela graça. Nós não cremos na salvação pelas obras. Não cremos na salvação pelas obras. Cremos na salvação pela graça de Jesus Cristo, unicamente pela graça e a fé no sangue expiatório de Jesus. Essa falácia que andam inventando por aí, dizendo que os adventistas creem na salvação pelas obras, só porque nós acreditamos que o sábado é o dia do Senhor e ainda está a sua observância vigente em nossos dias, como a lei diz, como a Bíblia ensina. Não é o domingo que é o dia do Senhor, é o sábado. Por causa disso, sofremos esses ataques insanos, como estamos vendo aí desse rapaz, atacando a lei de Deus, que é o caráter do próprio Deus. Vamos ver que Jesus fala aqui sobre a lei. Olha o que Jesus fala sobre a lei. João, capítulo 14. O que é que João fala? Capítulo 14. João, capítulo 14, verso 15. Jesus falando, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Olha... Na opinião de Jesus, a lei de Deus não é uma desgraça, seu Valadão. Pelo contrário, Jesus está dizendo, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Olha só. Verso 21 agora, seu Valadão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só. Jesus dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. Então, aqueles que amam a Deus, seu Valadão, aqueles que amam a Jesus, a lei não é uma desgraça. Muito pelo contrário, eu observar a lei, eu guardar a lei de Deus, é uma prova do meu amor por Ele. Para ser salvo? Não, porque já somos salvos. Deus, a graça de Jesus, ela nos salva para nós obedecermos a lei.
É assim que a palavra ensina. Quando Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro do Egito, e levou para o Monte Sinai para dar a lei, primeiro Deus disse o que ele fez pelo povo. Eu te tirei, eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, não se encurvará a imagem e por aí vai. Então, primeiro Deus salva, Deus liberta, para depois Deus dar a lei para obedecê-la. A mesma coisa Jesus. Primeiro somos salvos por Cristo. Aí depois ele diz, se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. Somos salvos para a obediência, não para vivermos na bandalha de uma graça barata. Como o senhor está pregando aí, seu André Valadão. Uma graça que não serve, que não nos leva à obediência, é uma graça barata. A verdadeira graça que nos salva, ela nos leva à obediência aos mandamentos do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Eu sinto pelos milhares de seguidores que o senhor tem, seu André Valadão, porque estão sendo influenciados por uma influência danosa, nefasta da sua pessoa, que não conhece nada de Bíblia. Você é um pseudo-pastor, que não deveria levar esse título de pastor, porque não conhece o mínimo de Deus. A lei de Deus não é uma desgraça, na opinião da Bíblia, na opinião do apóstolo Paulo, na opinião de Jesus, na opinião do homem segundo o coração de Deus. O Salmo 119 é um salmo que exalta a lei de Deus. Para Davi, o homem segundo o coração de Deus, a lei era maravilhosa. Ele disse que a lei refrigera a alma dele. Ele disse que a lei é o reflexo da glória de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Agora vem você dizer que a lei de Deus é uma desgraça. E onde estão os pastores? Onde está o mundo evangélico que não se levanta para repreender, para manifestar o seu repúdio nessa fala infeliz desse rapaz? Cadê os pastores? Só os pastores adventistas que se levantaram contra essa heresia. Isso sim é heresia, que não tem amparo bíblico nenhum. E os outros pastores, cadê o mundo evangélico que não se manifesta? Quem cala, consente. Se vocês se calam diante dessa blasfêmia que esse rapaz está dizendo aí, que a lei de Deus é uma desgraça, é porque vocês concordam com ele. Vocês concordam com ele. A lei de Deus não é uma desgraça, seu Valadão. A lei de Deus é reflexo do caráter de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia dos seus seguidores que estão sendo vilmente enganados, iludidos por você. E você vai dar conta dessas almas que você, pela sua nefasta e danosa influência, levar para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus nos salve por tua graça e que o Espírito Santo nos leve à obediência aos seus mandamentos, que são santo, justo e bom. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.